falei ontem numa apresentação que eu fiz no Paletério, não acredito que o meu espanhol seja assim tão fluente, né, para alcançar, ministrar uma palestra. Embora a minha especialidade seja os proboscídeos, né, e a evolução desse grupo aqui nas Américas, essa palestra ela vai abordar, na verdade, o que se sabe sobre o grande intercâmbio biótico entre as Américas, o conhecimento tradicional contrastado com conhecimento mais recente e que tem sido publicado ultimamente. Bom, o que é o grande intercâmbio biótico americano? Tradicionalmente, se você faz essa pergunta, as pessoas podem te responder que é um evento biogeográfico. Teve grande influência na composição das faunas terrestres, principalmente na América do Norte, América Central e América do Sul, e que ele ocorreu principalmente, né, a partir de o fechamento do Istmo do Panamá no Plioceno, quando grande parte da fauna terrestre norte-americana e sul-americana puderam se dispersar para essas outras massas de terra, né? A fauna sul-americana alcançar a América Central e do Norte e a norte-americana alcançar a América do Sul. Entretanto, existem três pontos principais que a discussão e a compreensão do grande intercâmbio deveria se pautar. Esses três pontos são a questão do isolamento da América do Sul, a diversidade envolvida nesses eventos migratórios, né? E o momento e como funcionaram esses pulsos migratórios. Bom, sobre o isolamento da América do Sul, tradicionalmente se considera que esse continente se encontrou isolado como uma grande ilha praticamente durante todo o Cenozoico, né, até o surgimento do Istmo do Panamá. Entretanto, existiram diversos momentos em que haviam conexões da América do Sul com outras partes de terra. Por exemplo, existe um momento que se chama o primeiro intercâmbio biótico americano, e a sigla em inglês, FAB, que é o momento em que a massa de terra sul-americana ainda havia alguma conexão entre Antártida e Austrália e parte da América do Norte. E nesse momento se registra a chegada de linhagens que viriam a dar origem aos marsupiais, ungulados nativos sul-americanos e os xenartros. Essa conexão com a Antártida e com a Austrália, ela é bem representada nessa imagem aqui, seria cerca de 80 milhões de anos atrás. E o interessante é que existe um registro para a Austrália de Platypus, não sei o nome, como dizer em espanhol, mas que seria um monotremado, ornitorrinco. Existe um registro que é bem fragmentário, são só alguns dentes, que seria um monotremato sul-americano, teria um tamanho bem grande e é registrado na Argentina. Esses são os monotrematos registrados na Austrália atualmente, tamanho bem menor. Esse tipo de registro, ele evidencia, né, ele mostra essas conexões do continente sul-americano nesse período. Essa conexão com a Antártida e com a Austrália foi perdida posteriormente entre o Eoceno e o Oligoceno, momento que a Antártida se encontrou mais isolada através do fechamento dessa passagem de Drake, formando-se também a corrente ciclone antártica. Já no Eoceno, existem alguns registros na América do Sul que são bem interessantes. Eles são conhecidos, né, no registro fossilífero como intervalo de dispersão transatlântica, na sigla TAD, onde se registra os primeiros primatas platyrrhini, com um registro entre 35 e 30 milhões de anos, e os roedores caviomorfos, né, como as capivaras,
um registro de cerca de 41 milhões de anos. E o interessante é que algumas estimativas moleculares, algumas filogenias moleculares encontram estimativas de especiação, né, divisão de linhagens bem interessante exatamente para esses momentos, entre 40 e 30 ou 25 milhões de anos. Esse momento é interessante porque é conhecido como segunda fase, né, de Simpson, que divide vários estratos das faunas de mamíferos sul-americanos. E como esses mamíferos teriam chegado na América do Sul? A origem deles teria sido na África e teriam alcançado a América do Sul. Existem diversas hipóteses, né, que explicam a chegada. Uma delas é a viagem da África até a América do Sul através de balsas naturais ou balsas formadas por vegetações flutuantes. Muitas hipóteses, na verdade, não consideram essa questão das balsas flutuantes. Entretanto, quando elas são associadas a arcos insulares e regiões de mares rasos que haveriam entre a costa africana e a costa sul-americana nesse período, essas hipóteses passam até a ser bem mais críveis, né? E o interessante é que existem estimativas pelo transporte de correntes marítimas que essa viagem entre África e América do Sul poderia durar de 8 a 11 dias nessas balsas flutuantes. Uma questão que mais é levantada em relação a essa chegada, né, nos Quaternions e desses roedores na América do Sul é sobre a viabilidade genética. Quantos indivíduos seriam necessários chegar nesse processo na América do Sul para ter uma viabilidade populacional, enfim. Eu concordo, eu acho que isso é uma pergunta bem relevante. Entretanto, existir essa pergunta não quer dizer que talvez essa hipótese não possa, né, ter ocorrido, enfim, ser uma das possíveis explicações para essa presença, né, desses roedores e desses primatas da América do Sul. Um momento interessante que também deve ser considerado durante todo esse isolamento, né, no Cenozoico da América do Sul é que até pelo menos o limite do Eoceno e Oligoceno a gente tinha um ambiente muito mais úmido e quente do que posteriormente. No Oligoceno existe uma grande queda de temperatura e umidade, que posteriormente culmina no ótimo climático do Mioceno, e posteriormente a gente tem momentos de queda de temperatura com diversas variações muito mais curtas, e isso influencia diretamente na cobertura vegetal e nas condições climáticas, né, da América do Sul. A partir desse momento, esses dois grandes momentos, né, de migrações associados ao Paleógeno, eles se tornam muito mais intensos, esses processos de migração, no Neógeno, e tem muitos autores que já sugerem que o grande intercâmbio ele seria, na verdade, mais relacionado ao Neógeno do que propriamente ao início do Quaternário, né, esse limite do Plioclistoceno. Mas essa fase do Neógeno é chamada de fase sul-americana tardia. E existem algumas coisas bem interessantes que acontecem com as linhagens de mamífero na América do Sul nesse momento. Algumas já alcançam um tamanho gigante, não todas, mas algumas. E esse intercâmbio faunístico aumentaria gradativamente a partir do Mioceno. Bom, como era então, como se estima, né, que era o Mioceno na América do Sul e o que teria causado, como seria o ambiente? Existe estimativa de que teria havido um grande lago na região equivalente à região amazônica atualmente, chamado Sistema Pebas. Há cerca de 23 milhões de anos, né, no início do Mioceno, estava ocorrendo o soerguimento dos Andes. Os Andes começaram a se soerguer do sul, em direção sul ao norte. Então, os Andes
na região do Chile e da Argentina já eram bem mais altos em momentos passados do que nesse mesmo momento na Colômbia, por exemplo. Então, o soerguimento dos Andes, ele se deu de direção sul a direção norte. Nessa região do norte da América do Sul existia esse sistema Pebas, que era como um grande lago, e o soerguimento dos Andes, a partir dos 10 aos 7, enfim, milhões de anos e até o início do Plioceno, foi o grande responsável pela mudança do fluxo do rio, que seria, né, o proto-rio Amazonas, ou dos rios dessa região, que antes fluíam para o Pacífico e passaram a fluir para o Atlântico. E o interessante é que nesse momento, de 7 a mais ou menos 2,5 milhões de anos, os Andes mais ao norte, eles já alcançavam uma altura bastante considerável, entre 2.000 a 4.000 metros. E o que isso é relevante, né, para o grande intercâmbio? Mais ou menos nesse período, entre 3 a 3,5 a 2 milhões e meio de anos, é o que se estima que foi o fechamento total do Istmo do Panamá. Então, assim que ocorreu o fechamento do Istmo do Panamá, já existia uma grande barreira, né, que são os Andes. Além disso, essa série de rios, e, enfim, a geografia, né, a topologia dessa região norte, já seria uma barreira bem interessante para os organismos chegando e para essas rotas migratórias. Bom, o arquipélago centro-americano, ele também é relacionado ao Mioceno e relacionado ao fechamento do Istmo do Panamá. Estima-se que o fechamento do Istmo ocorreu através do levantamento, né, das placas tectônicas dessa região do Caribe e do Panamá, e que por um determinado período de tempo houve uma série de ilhas nessa região que não formavam completamente uma ponte de terra, mas que culminou no fechamento dessa ponte de terra posteriormente no limite do Plioceno. E nesse momento já existem alguns registros bem interessantes para o grande intercâmbio, né, se pode dizer, um dos pulsos miocênicos do grande intercâmbio. Um desses registros é o Panamacemus, que é um primata que foi encontrado no Mioceno inferior do Panamá, há cerca de 21 milhões de anos atrás. E esse registro ele é muito significativo porque é o primeiro fóssil de cotirrina encontrado fora da América do Sul. Então, aquele pulso migratório que teria vindo da África, né, naquelas balsas, já teria posteriormente, no Mioceno inferior, ter sido registrado fora da América do Sul. Uma coisa bem interessante sobre esse registro é que esse material foi encontrado durante o alargamento, né, do Canal do Panamá. Foram trabalhos de campo bem interessantes, assim, duraram mais de 10 anos, e esse alargamento encontrou muitos materiais interessantes, dentre eles o Panamacemus. Bom, no Mioceno superior até o Quaternário existem diversos pulsos, e esses sim são, não digo muito mais informativos, mas eles são bem mais interessantes porque eles envolvem uma diversidade bem maior nesses pulsos migratórios. Esse trabalho é um clássico de Urban, em 2010, e aqui em rosa tem marcado diversos pulsos anteriores ao que se considera o grande intercâmbio clássico, né, que teria acontecido aqui a partir do Gabi 1. E alguns desses pulsos eu vou mostrar alguns exemplos. Por exemplo, no Mioceno superior de Cuba existe o registro de uma preguiça gigante, de uma preguiça terrícola, chamada Megalopithus rodens, e é um dos primeiros registros de preguiça fora da América do Sul, ocorrendo nessas proto-Antilhas e associado a esse momento do Mioceno tardio.
Um outro registro bem interessante, aí já sendo de uma linhagem holártica na América do Sul, não de uma, né, sul-americana fora da América do Sul, é de uma Amauacatelium peruvium. Esse sim é um proboscídeo que eu pude, né, estudar na minha tese. Ele é bem interessante porque ele foi encontrado no Peru, na região de Madre de Dios, bem fronteira, né, com o Brasil. E esse material não foi datado diretamente. A datação desse material foi feita através de uma correlação com uma camada de cinza vulcânica. Entretanto, essa correlação foi feita a 100 km do local onde foi encontrado o Amauacatelium peruvium. E essa datação associou a cerca de 9 milhões de anos, o que seria esse intervalo aqui do Mioceno superior. Bom, existem diversos registros de proboscídeos para a América Central, para a América do Norte também, que datam do Mioceno. A chegada de proboscídeos na América do Norte, ela ocorreu no Mioceno Médio, então o registro é bem abundante, né, para o Mioceno Médio superior. Entretanto, esse é o único registro conhecido para a América do Sul que é associado ao Mioceno superior. Um ponto interessante, até discutimos ontem também no Paleotéria, é a questão da validade de Amauacatelium peruvium. Dois pontos têm que ser discutidos aí. E sobre o Amauacatelium eu posso falar um pouco mais com propriedade, porque eu tive na coleção vendo esse material. E a fotografia, né, o material que foi publicado é essa imagem. Algumas características são associadas, né, ao Amauacatelium peruvium, utilizando essas características como diagnose para essa espécie. Uma delas, por exemplo, é a presença de presas inferiores na mandíbula desse proboscídeo. Isso é muito característico de proboscídeos do Mioceno. Quase todos os proboscídeos que se conhecem do Mioceno, se não todos, na América Central e na América do Norte, eles possuem essas presas inferiores, mesmo que um pouco reduzidas ou, enfim, com variação individual, mas a grande maioria tem. E quando eu pude ver os outros materiais associados, que foram encontrados, né, e não foram figurados na publicação, existe um outro lado do ramo mandibular, né, o ramo mandibular esquerdo, que é o direito. E nesse lado é interessante que a gente pode ver algumas coisas, como por exemplo, a raiz do terceiro molar, e na frente, o que seria a posição do segundo molar, com uma raiz bem profunda. Essa raiz, ela alcança até essa região aqui abaixo. A raiz mais anterior viria um pouco abaixo da raiz mais posterior. E aqui seria o segundo molar, né, que encaixaria nessa posição. E por que isso é interessante? Porque quando se fotografa o material dessa posição, parece que aqui realmente tem um fragmento de dentina. E tem, só que não é de uma presa inferior, é de uma raiz de um segundo molar. E isso é possível ver no outro lado, né, da mandíbula desse material. Então, a minha intenção quando eu analisei esse material foi revisar as características diagnósticas, e essa que era uma delas, apontadas pelos autores que descreveram o Amauacatelium, eu pude ver que essa característica não era válida. Algumas outras características também foram analisadas, como a complexidade do terceiro molar. É um material bastante fragmentário, então te restringe um pouco em relação à quantidade de características que você pode observar. Mas outra característica, por exemplo, descrita como sendo diagnóstica de Amauacatelium peruvium é a altura da mandíbula, que seria uma mandíbula baixa, ou seja, não seria um mandibular muito alto. Isso também não é válido, porque se comparando com outros proboscídeos sul-americanos, a variação é completamente esperada. Então, dessa forma, não se encontrou incisivos inferiores em Amauacatelium. Entretanto, revisando a publicação original, né, aqui é onde esse material foi encontrado, na região de Madre de Dios, no Peru, se observou que esse material ele provém de uma camada muito típica do Mioceno, que é essa camada mais argilosa
cor cinza azulado. Embora da região onde venha, né, de onde esse material foi encontrado, existem certas dúvidas sobre estratigrafia, enfim, certas inconformidades. Esse material ele é com certeza dessa camada, né, como se pode observar. Então, estamos fazendo um trabalho que valida a idade de Amocatérium peruvium como sendo realmente mioceno. Entretanto, as suas características diagnósticas não são válidas. E o que a gente propõe é que a Amocatérium possa representar seja uma espécie de Nothiomastodon platensis ou somente Nothiomastodon confere. Isso a gente ainda está desenvolvendo essa parte no trabalho. E seria o primeiro registro, né, de proboscídeo, que seria uma linhagem holártica na América do Sul. Um outro registro bem interessante é de Cionazo, no Mioceno superior da Argentina. Dei um spoiler. No Mioceno superior da Argentina, que teria também uma idade próxima, né, a essa do Amocatérium, enfim. Uma coisa que é interessante é que já no Mioceno, principalmente no Mioceno superior, existem pulsos e cada vez mais se encontram registros mais, como eu posso dizer, que sustentam essa troca, né, faunística bem antes do fechamento total do Istmo no Panamá. Lembrando que nesse momento, essa região do Istmo ainda era um grande arquipélago, né, e formado por vários mares rasos e essas conexões. E como esses organismos chegaram aqui? Bom, muitos autores eles propõem a questão de esses organismos serem assaltadores de ilhas, enfim. E uma questão interessante, que muitas vezes não é considerada, é a capacidade natatória de certos grupos, né? Como, por exemplo, proboscídeos, que atualmente elefantes eles são conhecidos como um dos mais bons nadadores, né? Inclusive de grandes distâncias. Se conhece várias migrações sazonais assim, de elefantes para a região da Ásia, principalmente entre ilhas. Tigres também são ótimos nadadores, felinos em geral, e migrações também de cervídeos são registradas. Então, talvez, quando a gente pense sobre migrações no grande intercâmbio, a gente acaba considerando distâncias muito longas e, enfim, esses pulsos muito continentais, e talvez seja uma questão de, para compreender melhor esses registros, né, observar mais localmente, fazer interpretações mais locais. Bom, com o fechamento do Istmo do Panamá, a gente chega ao grande intercâmbio tradicional, né, o típico, o mais conhecido, que ocorreu, né, a partir do fechamento do Plioclestoceno, isso foi aqui? Não. Do Plioclestoceno, formando essa ponte de terra que permitiu que uma maior diversidade, né, faunística cruzasse ou se dispersasse da América do Norte para a América do Sul e vice-versa. O Dubani chama esse momento de Gabi 1, né, que seria o primeiro pulso, né, após o fechamento do Istmo no Panamá. Inclui diversas linhagens de Mustelide, Canide, Equide e proboscídeo. Mas como assim proboscídio? Já não tem o Amocatérium no Mioceno? Sim, mas ele é sozinho, isolado, não se conhece nenhum outro proboscídeo do Mioceno. E a partir de 2,4 milhões de anos, já se inicia uns registros mais frequentes de proboscídeos na América do Sul. Então, por muito tempo se considerou que os proboscídeos tinham chegado somente após o fechamento do Istmo no Panamá. Por sua vez, na América do Norte se inicia o registro de grandes... eu estou confundindo as palavras em espanhol, que seria os xenártros, né, como Pamphateride da Zipodide, entre outros grupos. Aqui são os cursos principais, né, do Gabi 1 ao Gabi 4, pós-fechamento do Istmo do Panamá. Existem diversos grupos associados
E uma coisa interessante é que desde que esse trabalho foi publicado em 2010, já se encontrou diversos trabalhos que complementam ou que trocam o posicionamento de alguns grupos entre esses pulsos migratórios. Basicamente, em resumo, se é que pode ter um resumo, né, desse tipo de conteúdo, nessa imagem, acho que está fraco aqui o laser. Nessa imagem se encontra as principais linhagens, né, de mamíferos envolvidas no grande intercâmbio, desde o início do Paleoceno. Em verde a gente tem as linhagens de origem sul-americana que colonizaram outros continentes, em azul as linhagens de origem norte-americana ou holártica que colonizaram outros continentes, se dispersaram para a América do Sul, por exemplo, e, como às vezes é pouco considerado, algumas linhagens africanas, né, de origem na África, que também se dispersaram para outros continentes. O interessante é que somente no Gabi 4, ou seja, cerca de 100 mil anos atrás, perdão, 12, existe a entrada, perdão, me confundi, gente, é sério mesmo, de alguns outros grupos na América do Sul, como, por exemplo, os humanos. O interessante é que esse trabalho um trabalho que eu usei para fazer essa apresentação associa registros humanos na América do Sul como os mais antigos, sendo até cerca de 15 mil anos, 18 mil anos. Entretanto, recentemente saiu uma datação para o sítio de Monte Verde, no Chile, que os registros mais antigos humanos nesse sítio seriam de até 24 mil anos. Então, é bem interessante como, quanto mais se estuda e mais se busca novos métodos de datações, enfim, de conhecimento, né, de fauna, vai se mudando o conhecimento que se tem de cada um desses pulsos e do grande intercâmbio em si. Bom, alguns paradigmas interessantes, então, sobre o grande intercâmbio, que os primeiros trabalhos da década de 80 e de 90 sempre evidenciaram essa diferença entre o número de linhagens, né, de espécies que chegaram da América do Norte para a América do Sul e vice-versa. E muitas vezes abordavam essa questão de sobrevivência dessas linhagens nesses novos continentes como uma competição entre essas espécies. O que se falava antigamente é que muitas dessas espécies norte-americanas eram mais bem adaptadas aos ambientes sul-americanos ou que elas teriam mais experiência em competir, digamos assim, já que teriam ocorrido pulsos também migratórios através da Beringia, enfim. Isso já não é mais utilizado. O que se utiliza atualmente, na verdade, se enviesa os estudos, é tentar compreender como, tanto na América do Norte como na América do Sul, também na América Central, essas espécies se adaptavam aos ambientes que tinham ali, como elas reagiam a mudanças climáticas e mudanças ao longo, né, do Neógeno, por exemplo. Bom, se sabe que atualmente cerca de 75% das ordens de mamíferos sul-americanos tiveram origem fora da América do Sul, né? Isso é um ponto bem interessante, que é uma das principais discussões e objetos de estudo do grande intercâmbio. Alguns paradigmas interessantes sobre isso é que, para se entender como essa porcentagem, né, se equilibra entre as espécies que participaram do grande intercâmbio, seja o sentido, né, que elas vieram tanto do sul como do norte, se compreender a taxonomia. Um exemplo que eu dei aqui nesse trabalho, nessa palestra, por exemplo, os proboscídeos, que para a América do Sul se conhece dois proboscídeos, duas espécies. Um é Cuvirones iodo, que se encontra por todas as Américas, tanto a América Central como do Norte como do Sul, e o outro proboscídeo, que existe uma discussão bem grande em cima sobre o nome de sua espécie. Seria Notiomastoidon toatensis, que é a hipótese que eu, né, defendo, ou seria Stegomastoidon, que é um proboscídeo que está presente na América do Norte,
mas não está presente na América Central, por exemplo. Então, estudos taxonômicos são de extrema importância para se compreender, né, como foi essa dinâmica desses fluxos migratórios, porque são os elementos que estavam ali participando diretamente, né, dessas migrações. Outro ponto interessante também sobre a taxonomia é não só simplesmente sair dando nomes e reconhecendo espécies aleatoriamente. O reconhecimento das variações individuais, ontogenéticas ou de dimorfismo sexual, enfim, polimorfismos, eles também são muito interessantes porque eles vão diretamente influenciar uma taxonomia bem feita, né? Uma taxonomia que respeite essas variações. Então, por exemplo, durante muito tempo, se não durante toda a história praticamente taxonômica dos cervídeos, principalmente na América do Sul, se utiliza ainda muito as galhadas, né, como elementos mais diagnósticos para determinadas espécies, né, se não todas. E o interessante é que essas galhadas não só variam individualmente, como elas variam ontogeneticamente, conforme a faixa etária desse indivíduo, quanto mais velho, né, para algumas espécies. Mais complexas essas galhadas, e não só isso, existem diversas outros morfótipos que não são associados à ontogenia, mas são associados, por exemplo, a patologias, como esses três exemplos aqui em cima, que o mesmo indivíduo apresenta uma galhada única ou bifurcada, ou uma galhada única com uma morfologia completamente, como eu posso dizer, não irregular, mas fora do comum, do que se observa no registro fossilífero. Ou, a exemplo, essa outra aqui também, que tem alguns espinhos e algumas características que, se encontradas como fósseis, muitas vezes seriam consideradas como uma espécie nova. Um outro paradigma interessante é o reconhecimento das rotas de migração, porque quando você descreve um pulso migratório como simplesmente uma grande diversidade com diversos grupos chegando num continente, simplesmente passando para outro, se ignora muitas vezes essas rotas, ou as barreiras geográficas, enfim, os ambientes pelos quais esses grupos tiveram que passar. Então, se compreender essas rotas migratórias, esses corredores também, é uma parte principal dos estudos, né, do grande intercâmbio. Esse material, por exemplo, ele é todo proveniente de um desses corredores migratórios que ficam na Colômbia. É um estudo que a gente tem desenvolvido em parceria, né, com diversos pesquisadores, inclusive o Carlos Jaramillo, que esteve aqui de manhã dando palestra. Esses materiais são provenientes do Vale do Rio Cauca. E o interessante é que, por exemplo, se encontra uma abundância de proboscídeos, né, e preguiças gigantes também, alguns cavalos, e pela primeira vez para a América do Sul se encontrou um registro de bovídeos. Muitas vezes quando se estuda, né, o grande intercâmbio, tem como mito ou como aquele conhecimento imutável, né, o absoluto, que alguns grupos não passaram para a América do Sul, por exemplo, os mamutes ou os mastodontes verdadeiros, enfim, os leões, e, né, alguns grupos ficaram restritos à América do Norte e outros restritos à América do Sul, e aqueles que seriam mais generalistas ou mais exploradores, digamos assim, e simplesmente passaram para outro continente. E nem sempre isso pode refletir a diversidade que a gente tem, né? Quanto mais se estudar e encontrar localidades novas e interpretar essas faunas, mais se vai compreender como foi realmente cada um desses pulsos e o que levou, por exemplo, algumas linhagens a migrarem muito tempo depois do que outras, e suas peculiaridades, né? Essa aqui é uma reconstituição do que seria, né, o Vale do Cauca, com a diversidade que a gente tem encontrado até agora. E, bom, alguns pontos, então, que eu gostaria de ressaltar nessa palestra, que durante todo o Cenozoico, a América do Sul não estava tão isolada assim, né, por isso que a gente tem esses diversos pulsos e que o grande intercâmbio clássico, né, do Pleistoceno não foi o mais
como eu posso dizer, único e exclusivo, né, com essa troca faunística. A diversidade e esses pulsos migratórios ainda tem muito que ser estudado e muito que ser compreendido. E como funcionaram esses filtros, corredores ecológicos e biogeográficos, também essas barreiras, né, para a dispersão desses grupos, tanto mais especificamente para cada um desses grupos com suas particularidades, como de uma forma geral. Eu gostaria de agradecer à comissão organizadora que me fez esse convite para ministrar essa palestra e a todos vocês. Obrigada. Muchas gracias por la participación de la doctora Montero. Gracias. Si hay preguntas o comentarios, para que acerquen el micrófono, dos preguntas. Buenas tardes. Yo tenía una pregunta respecto a la mandíbula de bóvido que se encontró. ¿Dónde fue que se encontró y tiene alguna idea de qué tipo de animal se pertenecía? ¿Es algún bisonte o otra especie de animal? Sim, se encontrou no Vale do Rio Cauca, na Colômbia. Existem não só aquela mandíbula, como diversos espécimes, não é um material tão fragmentado e tão isolado. E pela taxonomia que a gente vem estudando, se interpretou como sendo um bisonte. Mas chegar em nível específico e alguns outros detalhes, isso ainda está em estudo. Gracias. De nada.